Aproveitando o hype da segunda temporada de Halo, bora falar sobre a mitologia dessa franquia de jogos que é tão icônica e que particularmente eu gosto bastante. E então, você sabe quem são os deuses de Halo? Pois é, onde tem deuses tem vídeo aqui no canal. Meu nome é Vitor Lizita e bora começar! Se você não tá ligado, Halo é uma série de jogos de ficção científica que começou em 2001, lá atrás, com Halo Combat Evolved, na época pro Xbox. O jogo foi um sucesso de crítica e público, e começou uma das maiores franquias de videogame de todos os tempos. A história se passa muito tempo no futuro, lá no século 26, quando a humanidade enfrenta uma guerra sangrenta contra uma aliança alienígena conhecida como Covenant. E esses aliens veneram uma antiga civilização conhecida como Forerunners, que são os criadores de uma rede de anéis gigantescos com o poder de destruir toda a vida na galáxia. E essa rede de anéis, meu querido, são os Halos. Pois é, se você não conhecia a série e pensava que Halo era o nome de um personagem ou, sei lá, de um planeta, a verdade é bem mais interessante do que essa. O protagonista da série é o Master Chief, um super soldado que usa uma armadura especial chamada Mjolnir. Isso por si só já é uma referência ao martelo do deus nórdico do trovão, o Thor. O cara é acompanhado por uma inteligência artificial que tá ali para ajudar nas missões, a Cortana. Juntos eles enfrentam os inimigos e descobrem os segredos do Halo e dos Forerunners. E é aí que a gente chega no assunto desse vídeo, os deuses de Halo. A gente pode dizer que os Forerunners são os deuses originais, porque eles criaram o Halo e outras tecnologias avançadas. Eles também se consideravam os guardiões da vida na galáxia e tinham um plano para combater uma ameaça maior, o Flood, uma forma de vida parasitária que consome tudo o que encontra pelo caminho. Ela foi introduzida logo no primeiro jogo da série como um inimigo secundário a ser enfrentado ao lado dos Covenant. E é aqui que o filho chora e a mãe não vê. O Flood se alimenta de qualquer forma de vida consciente com um mínimo de habilidade cognitiva, fazendo com que o próprio Flood seja uma praga de difícil erradicação. E esses parasitas só foram freados devido à ação dos Forerunners, que não viram outra opção além de matar todas as formas de vida sencientes, incluindo eles mesmos, visando fazer a praga passar fome até a sua erradicação. Uma atitude bem drástica, mas convenhamos que foi super efetiva. A decisão foi uma só: ativar os anéis do Halo, sacrificando-se para salvar as outras espécies. Mas antes disso, a gente tá falando de deuses praticamente, esses caras preservaram alguns exemplares de cada forma de vida em instalações que foram batizadas de Arca. E então, depois da ativação dos anéis, eles repovoaram a galáxia com esses exemplares. É praticamente uma atitude de entidades divinas, vai dizer que não. Poderia facilmente ser uma história mitológica, só que sem as naves espaciais, é claro. Mas aí tem o outro lado da história, a perspectiva do Covenant sobre esses deuses de Halo. Eles acreditam que os Forerunners são seres divinos que ascenderam a um estado superior de existência chamado Grande Jornada. Eles também pensam que os anéis de Halo são portais para esse estado e que ativá-los é um ato sagrado. Mal sabem eles que na verdade vão matar todo mundo, né? E é exatamente por isso que eles querem encontrar e acionar todos os anéis, sem saber que causaria a extinção de toda a vida na galáxia. Só que para você entender um pouquinho melhor esse panorama geral, a gente precisa voltar ainda mais no tempo. Acontece que os Forerunners foram criados pelos Precursores, uma raça poderosa responsável por semear vida na Via Láctea e criar muitas outras espécies, 15 milhões de anos atrás. Então aí você pensa, se os Forerunners foram responsáveis por criar o Halo que mata geral, imagina os caras que criaram os Forerunners. E outra coisa, se eles eram tão poderosos assim, o que aconteceu com eles? Por que a gente não vê eles por aí na série atual de Halo, por exemplo? A história conta que os Forerunners foram semeados no planeta Gibalb, lá no complexo de Orion, a partir de uma base que também produziu a humanidade, olha só. Esse mundo serviu como centro da civilização interestelar incipiente dos Forerunners, composta por 12 sistemas dentro do complexo nebular, até que se tornou inabitável por um desastre de astroengenharia. Aí se liga só
soltando que os Forerunners eram evoluídos e cabulosos. Eles tentaram manipular várias estrelas em sua região do espaço, só que acidentalmente causaram uma série de supernovas que resultaram em seu planeta sendo reduzido a cinzas pela radiação. Esse evento quase causou a extinção dos Forerunners. A gente pode até pensar que os próprios protagonistas da série são os deuses de Halo, já que eles têm o poder de decidir o destino da galáxia quando eles encontrarem o Anel. O Master Chief, por exemplo, é o escolhido dos Forerunners, porque ele é capaz de usar as armas e os veículos que eles deixaram para trás. Inclusive, ele também é o único que pode impedir o Covenant de ativar os anéis e o Flood de se espalhar novamente. E além disso, a Cortana é a guardiã dos segredos dos Forerunners, justamente porque ela tem acesso às informações que eles armazenaram em seus sistemas. E aí, por outro lado, ela é a conselheira e a amiga do Master Chief e ajuda ele a tomar as melhores decisões. Mas aí fica a dúvida, né? Quem são os precursores, os criadores de deuses? Eles seriam os deuses primordiais? Se liga na história que ela vai ficar ainda mais interessante. Os precursores eram uma raça avançada que habitava a Via Láctea cerca de 1 bilhão de anos atrás. Mas eles não nasceram na nossa galáxia não, eles vieram de fora dela, eles eram exploradores e foram responsáveis por semear a nossa galáxia com vida inteligente. E dentre as suas criações estavam os próprios Forerunners e os humanos. E apesar de terem desaparecido há muito tempo, lá durante a era dos Forerunners, as evidências das suas tecnologias e arquiteturas permaneceram espalhadas não apenas pela nossa galáxia, mas também fora dela, como na Grande Nuvem de Magalhães. E com toda essa evolução que os precursores tinham, você não vai se surpreender quando eu falar que eles também eram seres transcendentes, existindo em um nível acima dos organismos biológicos sencientes. Eles eram descritos como sonhadores e criadores, cujas mentes transcendem muitos reinos e tendo formas infinitas, muitas vozes e propósitos singular. Trocando em miúdos, os precursores não estavam vinculados a nenhuma forma física particular, assumindo qualquer forma que considerassem adequada. Eles viveram inúmeras vezes em diferentes estágios de desenvolvimento tecnológico e cultural, seja hiperavançados, viajantes do espaço, seja vivendo de forma primitiva, permanecendo confinados em seus mundos. Bora combinar que os caras tiveram tempo até de enjoar da tecnologia avançada deles. Os precursores baseavam sua existência em torno dos conceitos filosóficos do manto da responsabilidade, do tempo vivo e de um mecanismo metatecnológico conhecido como física neural, que permitia manipular a estrutura do universo. Só isso, né? Pouca coisa demais para os caras. Aí se liga só, de acordo com o aspecto filosófico da física neural, o próprio universo é uma entidade viva, embora muito diferente em natureza e escala dos seres orgânicos. Por conta disso, para manter a mente universal enriquecida, os precursores viajavam pelo cosmos semeando vida inteligente pelas galáxias e também cuidando delas sob sua tutela do manto da responsabilidade. E aí vem a conexão que você tanto esperava. Os precursores e os Forerunners estão intrinsecamente ligados na mitologia do universo Halo, afinal, um herdou a tecnologia do outro. Os precursores serviam mais ou menos como mentores para os Forerunners, só que os Forerunners eventualmente se rebelaram contra os precursores. Houve conflitos e desentendimentos. Essa revolta repentina ocorreu porque os Forerunners não receberam o que os precursores chamavam de manto da responsabilidade. E aí o que piorou a situação foi que os Forerunners descobriram que, já que os precursores não consideravam eles dignos de assumirem o manto, os precursores decidiram simplesmente acabar com a raça dos Forerunners. Surpresos com esse plano, os Forerunners foram lá e decidiram praticamente exterminar os precursores. Só alguns sobreviveram, aqueles que fugiram para outros lugares do universo. E aí, mal sabiam eles que esse seria o início da guerra contra o Flood, porque os precursores que conseguiram fugir tiveram dois caminhos: ou eles entraram em animação suspensa, ou se transmutaram em pó. Acabou que depois de um tempo, esse pó se tornou, digamos assim, defeituoso, e toda pessoa, todo organismo vivo que entrava em contato com ele acabava ficando doente, tinha enfermidade ou mutação. E essa era a primeira forma do Flood. A gente pode dizer que o Flood é uma espécie de vingança dos precursores contra tudo de ruim que aconteceu, com eles. Na época que os precursores tinham considerado os Forerunners indignos de assumir o manto, eles tinham escolhido os humanos como guardiões da galáxia ou portadores, do manto da responsabilidade. Isso acabou deixando os Forerunners também indignados e foi um dos motivos para o estopim de toda a guerra que rolou. Juntamente com os Forerunners, os humanos antigos enfrentaram ameaças relacionadas
relacionadas aos anéis Halo e a ativação deles. Os humanos continuam a explorar o espaço, buscando entender os mistérios deixados pelos precursores e também pelos Forerunners. Na série Halo, a gente está acompanhando essa jornada dos humanos e do Covenant para encontrar o Halo. Só que tem algumas coisas que mudaram em relação ao material original. Na série, a relação entre o Master Chief e a Cortana foi significativamente alterada em relação aos games, havendo até mesmo uma separação entre ambos. E isso, como é de se esperar, gerou uma grande discussão entre os fãs. O que você achou dessa mudança, hein? Você achou ruim? Você achou bom? Achou mais ou menos? Eu mesmo quero ver bastante do Halo no final da série. Eu quero ver aquele pessoal correndo na mega estrutura, aparecendo Flood, aparecendo Forerunner, aparecendo Precursor. Quanto mais mitologia de Halo eles colocarem na série, pra mim, melhor vai ficar. Mas e então, o que vocês acharam de todas essas informações sobre Halo? Tem muita coisa aí que eu não contei, viu? Se vocês quiserem saber mais sobre esse universo, deixa aqui embaixo nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu fico por aqui, vida longa e próspera!